Hello, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimar e hoje estamos aqui para ter mais uma aulinha sobre cartas, isso mesmo, dando continuidade aí às nossas aulas de redação referente à carta. E hoje, mais especificamente, nós vamos trabalhar as cartas abertas. Isso mesmo, cartas abertas. O que é, senhor? Para que servem essas cartas abertas? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Pessoal, é o seguinte, as cartas, todas elas possuem a mesma estrutura, tá? Aquela estruturazinha que eu estou aqui dizendo há bom tempo, onde lá no início coloca local e data, logo em seguida o destinatário, depois vem o corpo da carta e no final tem ali o fechozinho com as considerações, atenciosamente, no final, seu nome, o nome do remetente. Beleza, isso daí é a estrutura básica de uma carta. Porém, existem umas peculiaridades, onde cada carta é escrita com um objetivo diferente. Nós já aprendemos como se fazer uma carta de solicitação, uma carta de reclamação e hoje nós vamos aprender aqui para que serve, né? E como fazer uma carta aberta. Gente, primeiramente é importante que vocês entendam, ela tem como principal objetivo manifestar publicamente a sua opinião ou reivindicar algo. Sim, pessoas, ela é pública, digamos assim. Por quê? Por que ela é pública, professora? Porque ela vai ser publicada em uma revista, em um jornal ou em algum site confiável da internet. Beleza? Então, para que serve? Como é feita essa carta aberta? Primeiramente, né? Alguns exemplos aqui para que vocês possam entender como é que isso pode acontecer. Digamos que um determinado político vai começar aqui a falar mal de um outro político. Político A fala do político B em rede nacional e degrinha ali a imagem do político B. E o político B, ao invés de ir para a TV e falar o que ele quer dizer, ele produz uma carta aberta e envia para o jornal, onde o jornal ele tem que publicar esta carta na íntegra, da maneira como esse político B escreveu ela. Entenderam? Então fica público, a público, né, tudo que ele falou, certo? Lembrando que essa é uma carta onde deve se usar também da formalidade, tá, gente? Não é para esculachar ninguém nessas cartas, até porque ela será de domínio público. Todas as pessoas terão acesso a ela. Por isso que é importante respeitar também a questão da norma padrão, não é? É importante a pessoa ter todo um cuidado na hora de expressar as suas ideias, para que as pessoas possam compreender e não haja um duplo sentido ali no que você quer passar. Uma outra forma, no caso, seria reivindicar algo. Por exemplo, digamos que está tendo muita queimada na minha rua. E eu quero reivindicar um posicionamento dos políticos para cá, para que esse tipo de ação possa parar de acontecer. Então eu me uno a um grupo de pessoas ou posso fazer sozinha. Mas o mais conveniente seria que se reunisse com um grupo de pessoas que também estejam revoltadas com aquela situação, né? E criem uma carta, né? E enviem para um jornal local, uma revista local, ou não necessariamente precisa ser da minha própria cidade, né? Poderia ser um jornal do estado, né? Do meu estado e tudo mais, ou um site da minha cidade, ou também um site maior, para reivindicar essa ação por parte do governo, né? Então, aí seria uma reivindicação. É importante também que vocês tenham sempre em mente que as cartas, na verdade, elas devem ser escritas em primeira pessoa, podendo ser na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Como assim? Se for eu que estiver escrevendo a carta ali, eu que estou escrevendo a carta, então, eu vou fazer na primeira pessoa do singular. Se eu estiver fazendo com um grupo de pessoas, eu estiver representando ali a fala de um grupo de pessoas, então eu vou escrever ali naquela carta
na primeira pessoa do plural. Desse modo, a intenção principal da carta aberta é que ela atinja o maior número de pessoas possível. Não ficar restrita a 2 pessoas, como, por exemplo, uma carta pessoal, onde é enviado de uma pessoa para outra, ou uma carta de solicitação, que é enviada de uma pessoa para uma empresa, ou para um órgão público. A de reclamação também, que é feita diretamente para um órgão ao qual se pretende reclamar algo. Diferente de todas elas, a carta aberta, o próprio nome já diz, ela é aberta ao público. E ela busca, de fato, chamar a atenção das pessoas para que mais pessoas possam aderir àquela ideia e apoiar quem escreveu a carta. Eu espero que vocês tenham compreendido aí o objetivo da carta, como fazer a carta aberta. Se eu já ajudei, curte o vídeo e compartilhe com seus colegas. Um beijão. Tchau, tchau.